foram divulgadas informações referentes à taxa de eficácia global da Coronavac, e isso deixou todo mundo confuso. Vamos entender melhor esse assunto nesse vídeo, fiquem comigo. Olá, meu nome é Adonis, estamos aqui no canal Microscopia e Ciência. Pois é, galera, se não bastasse a ansiedade interminável que vivemos nessa pandemia, ainda temos que lidar com informações de dados incompletos sobre uma vacina. E foi exatamente isso que aconteceu com a Coronavac. Bom, vamos direto ao caso, para entender melhor esses dados e no final eu vou dar minha opinião pessoal sobre o assunto. Bom, acima de tudo, é importante lembrar que essa taxa de eficácia global foi um cálculo feito considerando apenas os dados do estudo clínico feito no Brasil, sem considerar os dados dos estudos clínicos que foram feitos em outros países como Turquia, Indonésia e na própria China. Agora vamos falar o que foi na verdade aquele resultado que foi dado na semana passada e que foi tema do meu vídeo anterior. Bom, a eficácia de uma vacina contra a Covid-19 é dada utilizando um protocolo da OMS que classifica uma pontuação de 0 a 10 entre os voluntários dos testes dos estudos clínicos para avaliar a eficácia das vacinas. Bom, como eu acabei de falar, essa tabela da OMS classifica os níveis da doença de 0 a 10, sendo o nível 0 representando um paciente que não foi infectado pelo coronavírus e o nível 10 um paciente que morreu em decorrência da doença, ou seja, morreu de coronavírus. E é essa tabela que está aparecendo agora na tela. Bom, a taxa de eficácia de 78% apresentada pelo Butantan na última semana foi calculada considerando somente os casos da doença com pontuação maior ou igual a 3. Isso fazendo a comparação entre a quantidade total de casos que foram registrados durante o estudo clínico e vendo entre esses infectados quantos pertenciam ao grupo que recebeu a vacina e quantos estavam no grupo que recebeu o placebo, uma substância neutra que não tem ação imunizante. Portanto, a eficácia de 78% demonstra o quanto a vacina é capaz de prevenir casos em que é confirmada a infecção pelo coronavírus sintomática e com necessidade de intervenção médica. Já com relação aos casos moderados e graves, ou seja, aqueles com pontuação superior a 4, para esses a vacina apresentou eficácia de 100%. Ou seja, dentre todos os registros de voluntários infectados, nenhum dos que pertenciam ao grupo que recebeu a vacina apresentou quadros graves ou moderados. Já para os que receberam o placebo, houve registro desses casos. Mas então, a taxa de eficácia de 50,38% que foi apresentada agora no dia 13 de janeiro diz respeito a todos os casos que estão nessa tabela, tirando os casos assintomáticos. Ou seja, incluindo aqueles de pontuação 2, que foram voluntários que tiveram a doença com sintomas leves, mas que não precisaram de intervenção médica. Bom, mas qual é o efeito prático disso? Concluímos a partir desses dados que as pessoas que tomam a Coronavac têm 50% menos chance de contrair a doença comparando com aquelas que não tomam a vacina. Mas, entre as pessoas que tomaram a vacina e que fazem parte dos 50% que contraíram a doença, são pessoas que apenas vão ter casos leves da Covid-19. Ou seja, a vacina continua com alto poder de diminuir mortes, internações e ocupação de leitos. Mas, para que se atinja a chamada imunidade coletiva ou imunidade de rebanho, vai ser preciso vacinar uma quantidade maior de pessoas, considerando essa taxa de eficácia global de 50,38%. Vamos fazer aqui um comparativo. Com a vacina da Pfizer, que tem uma taxa de eficácia superior a 90%, é preciso que se imunize cerca de 70% da população para que se atinja a imunidade de rebanho. Já com essa vacina da Coronavac, com taxa de eficácia de 50,38%, vai ser preciso que se vacine cerca de 90% da população para que se atinja esse mesmo efeito de imunidade coletiva. Então, resumindo, essa vacina tem o poder direto, muito bom, de diminuir as mortes, internações e ocupação de leitos, mas para que se atinja o seu efeito indireto, que é a imunidade de rebanho, que vai reduzir a circulação do vírus na população, vai ser preciso que se vacine mais pessoas.
Lembrando que para que qualquer vacina atinja o seu efeito direto, que é reduzir o impacto da doença no sistema de saúde, reduzindo ali a ocupação de leitos, mortes, internações e reduzindo a gravidade dos sintomas da doença, e para que atinja o seu efeito indireto, que é propiciar a imunidade de rebanho, é preciso que haja a imunização em massa da população e a conscientização das pessoas para que elas tomem a vacina. É preciso que muitas pessoas sejam vacinadas para que a vacina atinja esses dois objetivos. Bom, agora falando minha opinião pessoal sobre o assunto, com relação à forma como esses dados foram divulgados, eu acho que essa confusão toda poderia ter sido evitada se os dados tivessem sido divulgados todos de uma vez só. Não precisava ter esses dois momentos onde foi divulgado primeiramente uma taxa de eficácia relativa de 78%, para que depois fosse divulgada a taxa de eficácia global de 50,38%. O ideal é que tivesse sido divulgado tudo de uma vez só, para não gerar confusão na cabeça das pessoas e também para não gerar desconfiança. O que acontece é que hoje estamos vivendo um período singular, né? Esse período extraordinário de pandemia, e informações que antes só viravam notícias após serem publicadas de forma completa em revistas científicas, agora elas viram notícias antes mesmo de serem divulgadas de forma completa. E isso acaba gerando uma falha na comunicação, que eu acho que foi isso que aconteceu nessa divulgação dos dados da vacina Coronavac. Bom, gente, então é isso. Eu espero ter conseguido esclarecer o assunto. Vamos torcer para que cheguem logo as vacinas, né? Tanto a Coronavac quanto a de Oxford ou a Pfizer, se for o caso também. E que em breve nós possamos estar indo nos postos de saúde para nos vacinarmos e contribuir para que essa pandemia chegue ao fim, né? Bom, então é isso. Vejo vocês na próxima. Tchau.